Estou inventando aqui hoje, né? Trouxe um texto aqui, vai servir de base pra gente não ter que ficar toda hora indo para esse texto, tá bom? Glória a Jesus. Estão me enxergando aí? Tá escuro aqui em cima? Bom, né? A gente tá na luz, né, irmãos? Nós andamos na luz, né? Isso aqui não é nada, né? É só um escurinho para os irmãos verem aqui o texto, tá bom? Vamos orar, irmãos? Glória a Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pelo teu eterno e infinito amor que derramou sobre as nossas vidas. Como louvamos, Senhor Jesus, buscamos te louvar e fazer, Senhor Jesus, um lugar de adoração, não só, Senhor Jesus, nessa localidade, mas na nossa vida. Queremos, Senhor Jesus, louvar, glorificar o seu nome pelos frutos de justiça que a sua palavra, o seu amor, a sua misericórdia nos proporciona, Senhor. O teu Espírito Santo operando em nós, transformando a velha criatura, nos fazendo dar frutos que são agradáveis, que confessam e manifestam que cremos em Jesus verdadeiramente, que a sua palavra é viva e é eficaz. Essa palavra, Senhor Jesus, que buscamos agora, opera, Senhor Jesus, na minha vida e na vida dos meus irmãos, Senhor, na vida do pastor Silvio também, e dos irmãos da Vila Santa Rita, e onde estiverem, Senhor Jesus, onde estiver um povo reunido em teu nome, segundo o seu propósito, Senhor Jesus, sabemos que ali o Senhor está, e o seu Espírito Santo também, Senhor. Que o Senhor possa operar pelo teu Espírito na vida da igreja nessa noite. Fala conosco pela tua palavra, Senhor. É o que pedimos e agradecemos. Dependemos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Irmãos, abram em Mateus capítulo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Vamos ler juntos, irmãos. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. E a qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Pergunta, né? Então, o Senhor Jesus nos encoraja a buscar a Deus, dizendo assim para nós, fazendo uma comparação. Se vocês, que são homens pecadores, frágeis, errantes, né? Vocês procuram fazer o bem para o filho de vocês. Se vocês que são maus, vocês sabem, ou pelo menos buscam saber, procuram fazer o melhor para o filho de vocês. E é claro que não são todos, né? Mas aqui ele está generalizando, porque a maioria de pais e mães buscam fazer o melhor para os filhos, né? Tem algumas exceções, mas a maioria faz o que é melhor, aquilo que ele pode fazer de melhor, ele vai e faz. Aí ele diz assim, como, não é? Não fará, ele diz assim, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Porque nós somos filhos de Deus. Então, se você tem um filho e procura fazer o melhor por ele, saiba que você é filho de Deus. E ele está dizendo, me peça, fala comigo, abre sua boca, ora, busca, bate, e você vai alcançar. Porque eu sou bom, não é? Só que ele usa, nesses textos aqui, né, irmãos, algo que a gente conhece lá do Velho Testamento. Qual de vocês, sendo maus, que vão receber um pedido de um filho que pede um pão, você vai dar uma pedra para o filho de vocês? Um filho que pede peixe, você vai dar uma serpente para o seu filho? Não é? Vocês não fariam isso. Então, confiem em mim. Porque se vocês sabem fazer o bem, quanto mais o Pai que está no céu. Mas que referência que é essa, irmãos? Porque se nós olharmos para a referência lá do Velho Testamento, nós vamos lá. Né, irmãos? Nós vamos lá. Está em Números. Vai lá. Volta lá em Números. Capítulo 11.
Vamos ler o verso 1 em diante, irmãos. Estão me ouvindo bem aí? Vou precisar mais aumentar um pouquinho ali. Estão ouvindo bem, né? Glórias a Jesus. Então, irmãos, o povo de Israel estava escravo no Egito. E como uma figura, o mundo é como o Egito. Não é? E o Egito tinha um príncipe, o faraó. Ou teve vários, né? E um sucedia o outro. Não é isso? E tinha um faraó que gostava do povo de Israel, tratou eles bem. Depois veio outro, começou a tratar eles mal. Não é assim também com a história do povo de Israel? Uma hora eles estão sendo tratados bem, o príncipe deles trata eles bem. Uma hora o príncipe deles vira casaca, né? Fala, ô Nabucodonosor, meu servo, vamos trabalhar agora contra o povo de Israel? É um exemplo, né? Então, aconteceu isso, uma figura, né? Então o povo estava no Egito, por um momento estava bem. Saíram de uma seca, saíram de uma situação de grande sofrimento lá de Israel, encontraram descanso no Egito. Mas as coisas mudaram. Eles começaram a ser provados, perseguidos, começaram a ser oprimidos, né? E aí os irmãos devem lembrar da história. O Senhor aparece a Moisés, dá uma missão para ele, tirar o povo de Israel, levar o povo de volta para a terra onde emana leite e mel. Os irmãos conhecem as 10 pragas, a matança do anjo destruidor, arrancou o povo de Israel junto com os bens do povo do Egito, não é? Onde muitos morreram, foram destruídos, foram roubados ali. E o povo de Israel tinha uma jornada de 40 dias pelo deserto, mas o texto lá do Velho Testamento diz, olha, eu vos deixei ter fome, eu vos deixei ter sede, para provar, para ostentar, né? Para saber o que havia no seu coração, se você podia e iria cumprir com os meus mandamentos ou não. É isso? Para que você saiba que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Os irmãos sabem dessa história, né, irmão? Desse texto. Então aqui, irmãos, é uma parte da tentação que acontece ali no deserto, né? Vamos ler aqui, irmãos. Verso 1. Capítulo 11 de Números, verso 1. E aconteceu que queixou-se o povo, falando o que era mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo se queixou, murmurou, e uma parte do arraial então pegou fogo. Morreram, o fogo do Senhor, a ira do Senhor. Muitas pessoas morreram, as que estavam lá atrás, né? Verso 2. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendeu entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porós, e das cebolas, e dos alhos. Então eles estavam lembrando. Alguém já passou fome aí? Estou dizendo de só numa fase difícil da vida. Ontem eu passei fome, né? Ontem eu fui numa audiência, lá no fórum, fui convidado lá a participar de uma audiência, e demorou demais lá, e eu não tomei um café reforçado, e a hora foi passando, e começou a me dar uma canseira, e começou a querer bater uma irritação. Você imagina, irmãos, esse povo no deserto, sem água, sem comida, né? Caminhando, rodando em círculo. Eu já passei por aqui, eu já vi esse lugar, e passa de novo, e passa de novo. Né? Tinha Espírito Santo lá, Consolador? Tinha? Não tinha, irmãos. Eles estavam eles por eles mesmos. Eles estavam segundo a capacidade deles, sendo tentados. Então, se a gente colocar alguém nessa situação de passar alguns dias com fome, com sede, os irmãos esperam o que dessa pessoa? Não estou falando de um cristão. Eu não estou falando de um jejum de 40 dias que um irmão decidiu fazer. Estou falando de você pegar alguém e colocar esse alguém numa solitária para caminhar num lugar deserto. O que você espera dessa pessoa? Sem Cristo, sem Espírito Santo. Você sabe, ele vai murmurar.
Você não sabe? Você já discerniu o ser humano? Porque você se conhece, não é? Os irmãos acham que o Senhor não sabia? Mas ele mesmo disse, eu fiz de propósito. Eu tentei eles. Eu queria saber o que ia sair do coração deles. E conforme as coisas iam saindo, ele ia matando. Então aqui ele já destruiu várias pessoas aqui que estavam atrás. Não é? E aqui, eles continuam com o desejo, olha, quem que vai nos dar peixe? Né? E pepino, e isso e aquilo. Tinha tudo isso lá. Não é? Então, esse povo recebeu uma promessa. Recebeu uma promessa. Vocês serão o meu filho, o meu primogênito. Está escrito isso. Um povo peculiar. E o Senhor Jesus diz para eles, se você, já no evangelho que nós lemos, se vocês sendo maus, quando o seu filho te pede pão, você não dá uma pedra para ele. Quando o seu filho te pede peixe, você não dá uma serpente para ele. Né? Então o que diz aqui o texto? Verso 6. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão esse maná diante dos nossos olhos. Então tem um outro texto que eles falam até pior do maná. A nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Né? É a forma como eles traduziram. Chamar o maná, que eles chamam de pão do céu, de um alimento vil. Né? Então, irmãos, aqui o escritor vai falar do maná, né? Ele diz assim, ó. E era o maná, verso 7, como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. E espalhava-se o povo e o colhia. E em moinhos o moía, ou num grau o pisava. E em panelas o cozia, e dele fazia bolos. E o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da tua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Então Moisés, de alguma forma, viu que o Senhor estava irado. E aí, o que Moisés diz? Não é? E disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos seus olhos? Visto que puseste sobre mim o cargo de todo esse povo, concebi eu, porventura, todo esse povo? Dei-o eu à luz? Então, o que Moisés está fazendo aqui? Moisés, ele recebeu uma carga, um fardo pesado sobre ele. Ele recebeu a ordem de conduzir, de ser o Deus. Tem um texto que diz assim, você vai ser Deus para esse povo. Não é? E o seu irmão Arão vai ser o seu sacerdote. Como se você fosse um rei, um Deus para esse povo. Né? Mas aí Moisés se vê numa situação em que ele não consegue fazer nada. Ele diz assim, o que eu posso fazer para esse povo? Que fardo que você me deu? Olha a situação que eles estão. E eu não posso fazer nada por eles. E aí o Senhor ainda está revoltado, está irado. Moisés, é o que ele está dizendo. Não é? Verso 12. Concebi eu porventura todo esse povo, dei-o eu à luz, para que me dissesses, leva ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar para todo esse povo? Porquanto contra mim choram, dizendo, dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo esse povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos seus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Ou seja, eu não aguento mais essa vida, me mata. É a palavra de Moisés. Não é? Então os irmãos viram a situação de Moisés. No verso 16 em diante, e disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei ali, e falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não as leve sozinho. Então Moisés tinha o espírito do Senhor. No Novo Testamento a gente aprende, pelo Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo ainda não havia sido enviado.
Mas quando eu for, enviá-lo-ei, não é? E ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho mandado, e vos ensinará todas as coisas. Não é? Então, o que diz o texto aqui em Timóteo 6,16? 1 de Timóteo. Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, em que nenhum dos homens viu e nem pode ver, a qual seja a honra, o poder sempre eterno. Amém. Então o Pai habita na luz inacessível. Nenhum homem viu e não pode ver. O que nós lemos lá em 1 de João, capítulo 17? Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai. Este o revelou. Então, tem alguém prometendo do Espírito. Deu o Espírito. Depois prometeu. Você não aguenta? Então eu vou pegar o Espírito que está só em você e vou colocar em 70 anciães. Para eles ajudarem você nesse trabalho. É assim que você quer, Moisés, não é? Capítulo 5, verso 37 de João. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz e nem vistes o seu parecer. Alguém falava com Moisés aqui. Conversava face a face com Moisés. Apareceu muitas vezes para Moisés. Mas o Evangelho revela, nunca ninguém ouviu sua voz e nem vistes o seu parecer. Antes, no texto anterior, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou ou o fez conhecer. Então, nós vemos claramente que se tratam de dois senhores diferentes. Um ensina, eu sou bom, me pede e você vai receber. E vai receber melhor do que o que você faria pelo seu filho. Não é? Se o seu filho pedir peixe, você nunca dará para ele uma serpente, não é isso que ele disse? Pois é. Capítulo 7 de João. Vós conheceis-me, é Jesus falando aos fariseus, aos judeus, e sabeis de onde eu sou. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Por que Jesus está falando que aquele que o enviou é verdadeiro? E falando para os judeus? Porque os judeus conheciam um que não era verdadeiro, a qual vós não conheceis. Então o Senhor Jesus está dizendo para os judeus, eu vim enviado pelo meu Pai que vocês não conhecem. E o meu Pai é o verdadeiro. Como nós lemos que Jesus é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Porque Jesus e o Pai são um. Então, irmãos, onde a gente estava mesmo? Verso 18 agora, irmãos. Então, é só levantei esses textos aqui para os irmãos se recordarem, né? Verso 18. E dirás ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor. Então, dá a impressão que, irmãos, vocês pediram? Vocês estão com fome? Vocês choraram aos ouvidos do Senhor? Eu vou dar carne para vocês. Num primeiro momento, é isso que parece, não é? Chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito. Por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, e nem 2 dias, e nem 5 dias, e nem 10 dias, e nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfastieis, até que vocês fiquem enjoados dela, porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós. Mas o Pai habita na luz inacessível, em que nem um homem viu e nem pode ver. Jesus, sim, foi aquele que esteve entre nós, o Emanuel, que é Deus conosco. Esse aqui não era Deus conosco. Porque a palavra nos ensina que o Deus verdadeiro foi revelado por Jesus. Não é? Então ele diz o quê? Verso 21. E disse Moisés, 600.000 homens de pé. Tinham 600.000 homens para comer carne. É isso que ele está dizendo. Homens. Naquela época eles não contavam mulheres e nem crianças, né? A gente sabe que existem mais mulheres do que homens. Então se tinham 600.000, eram mais 600.000 mulheres, fora as crianças. Tá certo? No meio do qual estou, e tu tens dito, dai-lhes-ei carne e comerão o mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor disse a Moisés, teria sido encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. Então veja a incredulidade de Moisés.
Veja a incredulidade de Moisés. Né? Então, irmãos, verso 25. Perdão, verso 24. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciães do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem, e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois, nunca mais. E aí, irmãos, eu vou dar uma cortada aqui no texto, para a gente não ficar muito nesse texto, mas levantaram essa questão, ô Moisés, olha esse povo profetizando aí. Ele falou, não, eles têm que profetizar mesmo. Né? Eles precisam me ajudar. Que eles profetizem mesmo. Né? Então, não é porque alguém profetiza que tem o Espírito Santo. Tá certo, irmãos? Por quê? Porque o Espírito Santo foi dado quando Jesus Cristo se elevou ao céu. Ele disse que enviaria o Espírito Santo. Ele sim nos faria lembrar de todas as coisas. Ah, mas e os profetas do Velho Testamento? Eles não tinham o Espírito Santo? Não como nós temos o Espírito Santo hoje. O Espírito Santo falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, né? O pai falou. Como que foi? De que maneira, né? Mas aqui nós sabemos, né, irmãos, que esse Espírito não era o Espírito Santo. Não é? Então, na sequência do texto, irmãos, glória a Jesus, vamos pular aqui, vamos para o verso 31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e os espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, e um lado e de outro lado, e ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes, e o que menos tinha, colhera 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo. E feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. E por isso o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá. Porquanto ali se enterraram o povo que teve o desejo. Olha só que coisa, né, irmãos? Então, irmãos, os irmãos viram aí, né? No capítulo 12, irmãos, só para reforçar aqui o entendimento, eu vou ler rapidamente, irmãos, verso 1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Ou seja, Moisés não rebateu. Ah, vocês falam também? Vocês profetizam também? Moisés ficou quietinho, né? Miriam e Arão, né? Falaram sobre isso. Verso 4. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós 3, sai à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem. Então o Senhor desceu. Que Senhor que desceu? O Pai? Não foi. O Pai habita na luz inacessível e que nenhum homem viu e nem pode ver. A teologia inventou uma história. Inventou um negócio chamado teofania. Que teo é de Deus, né? Fania é como se fosse uma aparição, uma visão. Ou seja, Deus ele se materializa e aparece. Por quê? Porque eles precisam fazer o texto do Novo Testamento ser compatível com o do Velho Testamento. Eles precisam juntar o judaísmo com o cristianismo. Juntar a lei com a graça. Né? Isso aí aconteceu lá atrás. Para misturar tudo numa coisa só. Então eles inventaram essa história. Jesus deixou claro, o Deus verdadeiro, vocês não conhecem, né? O qual vocês não conhecem, está em João 7. Mas o texto que a teologia ensina é que o homem conhecia sim Deus. E o texto está dizendo a mesma coisa. Vamos continuar lendo, irmãos? Então, ele diz o quê? 5 de novo. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, e depois chamou Arão e Miriam, e ambos saíram. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer. Então aqui, a teologia pode até inventar um nome para isso, chamar isso de teofania. Em visão eu o farei conhecer. Ou em sonhos eu falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor.
Pois não tivesses temor de falar contra o meu servo, contra Moisés, então, de novo, a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Ele estava lá e ele saiu. Então, com Moisés, ele fala boca a boca. Não é por teofania, mas a palavra do Evangelho diz: vós nunca ouvistes a sua voz, João 5,37, e nem vistes o seu parecer. Ué, mas Moisés via o parecer do Senhor. Via a sua aparência. O texto diz: Moisés, eu falo boca a boca com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Então nós temos aqui, então, uma prova de um texto do Velho Testamento falando uma coisa e o Novo Testamento falando outra coisa, mostrando o contrário. Tá certo, irmãos? E nós vemos também o Senhor Jesus dizendo assim para Filipe: Filipe, como que você me diz, mostra-nos o Pai, Filipe? Eu estou há tanto tempo com vocês, Filipe, e você não me conheceu ainda. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Basta você ver as mesmas obras. Quem vê a mim, vê o Pai. E o Senhor Jesus ensina: pede para o Pai, que Ele te dá. Está com fome? Está com sede? Um filho de vocês pede, vocês fazem de tudo para fazer o bem para eles. Como não nos fará também o Pai? Muito melhor, porque vocês são maus. Não é isso, irmãos? Então a palavra, irmãos, nos ensina, né? Glória a Jesus. Vamos no capítulo 21, irmãos. Verso 1. Diz assim, irmãos. Vou ler a partir do verso 4, irmãos. Verso 4. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse? Irmão, é muito fácil para a gente ler esse texto e falar assim: mas que povo rebelde, meu Deus! Mas de novo esse povo está pedindo comida? Irmãos, foram 40 anos de fome, de sede, de perseguição, vendo as pessoas morrer, vendo as pessoas serem engolidas pelo chão, pelo fogo, por pragas, por mortandades. Chega uma hora que a pessoa quer morrer. Moisés falou: Senhor, eu quero morrer. Eu não aguento mais essa vida, eu quero morrer, me mata. Vocês leram lá? Não é? Olha o que diz o texto. Verso 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão e nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Estamos cansados de comer maná. Estamos de saco cheio de maná. Não é gostoso quando a gente faz uma macarronada, só arroz e feijão todo dia? E arroz e feijão é uma delícia, não é? Irmãos, eles estavam cansados, eles pediram para o pai deles. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. E por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que tendo sido picado olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Tá vendo, irmãos? Então, eles fizeram uma haste, um poste, com uma imagem de uma serpente. Alguém conhece algum ser que é chamado de a antiga serpente, Satanás ou diabo? Alguém conhece aí, irmãos? Eu conheço, né? Nós conhecemos. Quem foi que enganou a Eva? Que a fez enganar Adão na queda, né? Então agora o povo de Israel não só estava sendo morto por serpentes, não só estava sendo feito de bobo no deserto, como agora tinha que se prostrar diante de uma serpente, para que o veneno das picadas de serpente que rodeavam eles ali não fosse fatal para eles, não é? E isso foi para eles como uma maldição, né, irmãos? E lá em 2 Reis, vamos lá, irmãos, 2 Reis, vamos sair daqui já, irmãos, está acabando o tempo também.
Avança aí um pouquinho, irmão. 2 Reis. Eu acho aqui, né? Estiver enganado. Verso 1, capítulo 18, 2 Reis, verso 1. Tá ouvindo aí, irmão? Tá ouvindo, né? O povo sabe, irmãos. Vamos lá, capítulo 18, verso 1. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que lhe fizera Davi, seu pai. E tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços, o que, irmãos? A serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamavam Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes. Então, quer dizer que para libertar o povo lá no deserto da picada daquela serpente, do veneno, esse povo se fez idólatra de uma serpente durante centenas de anos. Centenas de anos. Então, os irmãos veem. Como é que pode, irmãos? Aí, quando nós lemos o Novo Testamento, o Senhor Jesus falando da verdade, eu vim revelar a verdade, eu vim trazer a verdade, vocês não conhecem a verdade, o meu Pai é verdadeiro, a minha palavra não é minha, é do meu Pai, que vocês não conhecem. As pessoas não veem. Por quê? Porque aprenderam da teologia. E a teologia hoje é gigantesca. Os teólogos hoje dão risada dessa pregação. Gargalham, vão dar gargalhada se ouvir essa pregação. Tá certo? E está muito claro nos textos que nós lemos aqui. E tem muitos outros. Então, irmãos, vamos terminar lá em João, capítulo 3. Então, irmãos, o Senhor Jesus, ele nos dá a orientação para você orar com confiança, acreditando que o Pai é bom. O Pai é bom. Ele é poderoso e melhor do que qualquer um de nós para fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Né? Se você sabe fazer o bem para o seu filho, quanto mais o Pai que está no céu. Ele nunca vai te dar uma serpente ardente quando você pedir um peixe para ele. Jamais. João capítulo 3, irmãos. O Senhor Jesus pregando para um sábio, né? Um doutor da lei. Um homem que sabia tudo do Velho Testamento, irmãos. Sabia tudo, conhecia tudo. Sem dúvida nenhuma, ele decorou muitas passagens do Velho Testamento. Sabia demais, era um príncipe dos judeus. Né? Verso 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Um dos principais dos judeus. Um homem grande, né? Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é... Então o Senhor Jesus está falando algo que para esse homem é uma novidade, é uma loucura. Ele já tinha ouvido falar do Evangelho, ele já tinha ouvido falar da vida eterna. E ele foi ter de noite com Jesus. Que promessa é essa? Eu quero entender. O Senhor Jesus foi direto ao assunto. Quer entrar no céu? Você vai ter que nascer da água do Espírito, nascer de novo. Como é que pode isso? Não, você não está entendendo. Eu estou falando de nascer no Espírito, nascer novamente. Você já nasceu da carne. Isso daí não presta. É nascer um homem espiritual, uma nova criatura em Deus. Verso 7.
Não te maravilhes de eu te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então você é conduzido pelo Espírito. Você não sabe de onde vem e nem para onde você vai. Não é? Mas você ouve a voz. Não é? Glória a Jesus. Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? E olha a resposta de Jesus. Tu és mestre em Israel e não sabe disso? O mistério que esteve oculto, o Evangelho nos ensina. Desde todos os séculos anteriores, todos os tempos, foi manifesto por Jesus. Então ninguém sabia. Alguns homens profetizaram pelo dom de Deus e apontaram para Jesus. Mas o fato é que Jesus revelou. O Senhor Jesus revelou a verdade. O Senhor Jesus revelou que havia salvação, vida eterna, que havia o céu, né? Uma morada celestial para cada um de nós. Verso 11, e na verdade, eu te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Então eu estou falando o que eu vi, o que eu vivi, e vocês não creem. É isso que ele está dizendo. Se vos falei as coisas terrestres e não crestes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então ninguém subiu ao céu. Enoque foi para onde? Para algum lugar, para o céu ele não foi. Elias foi para onde? Para algum lugar, para o céu ele não foi. Porque Jesus é o primogênito de toda a criação. Foi ele que penetrou no céu pela primeira vez. Ninguém antes foi. E acabou. É o Evangelho que está dizendo. Não é uma seita. Não é meia dúzia de irmãos. É o Evangelho. É Jesus. Verso 14. E como Moisés. Ou seja, da mesma forma, com o mesmo objetivo, em que Moisés levantou a serpente no deserto. Ou seja, as pessoas estavam morrendo do veneno, condenadas à morte. Moisés levantou uma serpente no deserto para que eles olhassem para a serpente e não morressem. Usando essa figura, da mesma forma, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus foi levantado numa cruz. E todo aquele que olha para Jesus, que segue Jesus, esse não morre, mas não morre para a eternidade. Então essa é a palavra do Evangelho. Então a figura de Moisés aqui é usada, não é? Da serpente. A serpente conduziu os homens depois à morte, não teve jeito. Maldição, condenação. Mas o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, quem olha para Jesus, quem segue Jesus, segue para a vida eterna, né? Glória a Jesus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é uma estátua, irmãos. Não é um poste com uma serpente. Não é uma estátua de alguém. O próprio Deus se fez carne, foi pendurado, morto. O seu sangue foi derramado. E nós cremos nele, olhamos para ele, seguimos ele. E recebemos a vida eterna e vida com abundância. Então, irmãos, ele diz na sequência, verso 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O objetivo de Deus não é condenar, mas salvar. Por quê? Por quê, irmãos? Verso 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, irmãos, olhar para Jesus, seguir a Jesus, confiar em Jesus, é receber salvação e vida eterna. Quem olha para Moisés, quem olha para a lei, quem olha para a serpente, quem olha para Satanás, para o mentiroso, para o enganador, né? Esse vai morrer. Ainda que ele tenha algum tempo de vida nesse mundo, vai para a condenação. O Senhor Jesus veio dar vida para aqueles que estão condenados. Então, quando o Senhor Jesus disse assim, vós sendo maus, ele está falando do velho homem. Sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Não é? Mas, quanto mais Deus, irmãos, o filho que pedir lhe dará boas coisas, irmão. É o que a palavra nos ensina. Então, ore com fé.
sabendo que aquele que é o seu pai, do qual você é filho, por adoção, vai fazer o bem, a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nunca vai vir maldição do pai sobre um cristão, sobre um filho. Nunca. Jamais. Dele vem o amém. Dele vem o bem. Amém, irmãos? Em nome de Jesus.